Gente, como não tivemos aula nessas últimas semanas, esses últimos domingos, e não teremos neste domingo agora, dia 14, queria aproveitar e tentar fazer uma pequena, curta aula virtual, para a gente não esquecer das coisas que temos visto e também te encorajar a ler e continuar lendo o texto. Então a gente está olhando a carta de Filipenses, tem esse lindo visual aqui. E não sei se um de vocês já foi para Filipenses, talvez alguém vai me dizer, isso aí não é Filipenses. Tudo bem, encontrei na internet, achei bonito. Era só para, não sei, eu achei legal. Filipenses, então, carta Filipenses, queria dar um resumo rápido nessa série que a gente está fazendo em como ler a Bíblia. Eu tinha passado este arquivo para vocês no início do nosso tempo, alguns meses atrás. Só queria ressaltar algumas coisas que a gente viu. E, na verdade, o nosso foco aqui nesse ponto aqui literário, ponto B, debaixo do contexto, nós gastamos um tempão falando sobre essa narrativa predominante através do estudo de Isaías, né? Que tem uma narrativa tipo guarda-chuva, onde Deus é o Criador, promete restaurar a humanidade através da descendência de Abraão. Então a história de Israel é o foco central da Bíblia, do Velho Testamento principalmente, e como Deus se revelou através disso. E como isso, apesar de um livro que nem Isaías não contar toda a história de Israel, ela pressupõe a história, pressupõe essas promessas e tal. E começamos agora lendo uma carta no Novo Testamento, e debaixo do ponto 2 aqui, em gênero, ela é uma carta, tá? E como então uma carta, a gente quer fazer algumas observações sobre o gênero. Então, nós temos essa divisão: saudação, uma oração, um corpo, um final e uma saudação, né? Nós vamos ter um tipo de saudação inicial, sempre vai ter uma saudação inicial, e sempre vai ter algum tipo de final, né? Vai ter um oi e vai ter um tchau. Isso vai colocar os limites, o início e o final da carta. Geralmente o que segue nas cartas que a gente vê em Paulo é alguma oração. Ele tem o costume, não em todas, né? Tem uma ou duas exceções, mas geralmente ele tem uma oração no início das suas cartas. Deixa eu fazer um zoom aqui. Geralmente, então, a gente vê uma oração. E dentro dessa oração, ele vai usar palavras-chave. Nós vamos encontrar palavras-chave. Nós vamos encontrar também temas que vai ser ressaltado ou falado no resto da carta. Então, geralmente, essa parte é importante. Logo depois, nós entramos nessa parte aqui, que é o corpo da carta, né? Ou digamos, a carne. Eu tenho 4 pontos dentro desse corpo, A, B, C e D. Não precisa ser nesta ordem, mas nós vamos ver essas 4 coisas de uma forma ou outra no corpo, então, de uma carta em Paulo. A gente vai ver ele falar sobre a vida dele, que é essa parte de atualização pessoal, né? Aqui. E isso ele vai falar que ele tá na prisão, o que tá acontecendo com ele, da onde que ele veio e coisas assim, algumas coisas desse tipo, né? Eventualmente ele vai falar sobre algum tipo de ensino, alguma doutrina que vai levar ele a tratar comportamento, né? Uma ética que eles devem viver. E também ele vai responder alguma pergunta
Agora, como eu falei, essas 4 coisas não precisam ser nessa ordem exatamente, mas nós vamos ver elas de uma forma ou outra nas cartas. E então isso é bom para a gente ter em mente, né? Aí eventualmente vai chegar um tipo de final, ele vai concluir certas coisas. Depois de ter falado sobre essas aqui, ele vai dar um final, né? Muitas vezes ele vai mencionar pessoas por nome, vai tratar de algumas questões práticas. Aí ele dá algum tipo de saudação. Algumas vezes isso inclui alguma bênção no final. E são características comuns que encontramos em todas as cartas de Paulo, né? Agora, especificamente na carta aos Filipenses, eu te passei, no início do nosso tempo com Filipenses, passei uma estrutura do livro, né? Eu mesmo dividi. E eu tenho algo semelhante aqui pra gente. Temos aqui a carta, a estrutura da carta maior. A estrutura foi o que nós já vimos quando começamos a estudar Filipenses. Te passei no quadro branco essa mesma estrutura. É a estrutura minha que eu dividi. Ela não é aleatória, mas também ela, digamos, não é assim, ela é flexível, né? Conforme a gente vai lendo e estudando, podemos modificar. Mas para mim, quando eu estudo uma carta, eu vou tentando dividir ela conforme a estrutura de uma carta, que nem eu te mostrei no último slide. Então, olhando bem nessa, nós podemos ver as partes iniciais, quer dizer, a parte inicial e a parte final. Você vê aqui na capítulo 1, versículo 1 a 2, a introdução é um tipo de oi, né? Tudo bem? E a parte final, claramente, eu acho que distinta do resto da carta. A parte final e a parte inicial te dá um início e fim da carta. E isso te dá uma impressão que, então, o conteúdo que está no meio da carta está organizada. E é assim que a gente vai ler a carta. Nós vamos ler a carta, encarar a carta como algo que foi estruturado e pensado, não só no que é falado, mas da sequência das coisas que são mencionados. Então a próxima coisa que segue é a oração, que nem vimos que geralmente nas cartas de Paulo um tipo de oração segue a introdução da carta. E o que é que a gente vê dentro da oração? Nós vamos ver temas e palavras importantes aqui dentro, tá? Mas ela é distinta do que vem depois. Geralmente dentro dessa oração algumas coisas são mencionadas, ele ora de tal forma que ele menciona as coisas que mais para frente, no corpo da carta, ele vai tratar. O que segue daí é o corpo, digamos, começando no capítulo 1, versículo 12, e vou até mais ou menos aqui, no versículo 7 do capítulo 4, diria que nós temos aqui, então, o corpo da carta, onde se encontra, afinal, as coisas que Paulo quer comunicar, tratar, os assuntos, as respostas às perguntas, os comandos talvez que ele tenha, a doutrina que ele quer passar para eles, vai se encontrar de alguma forma ou outra dentro dessa parte. Às vezes nós vamos até incluir algum pouquinho de atualização, né? Mas sempre a sequência será importante. Ela não é aleatória. Aí como você vê aqui, antes do final, no capítulo 4, versículos 8 a 9, nós temos um tipo de final, né? Tratando de alguns assuntos. Digamos um finalmente, o nome que eu dei é literalmente a palavra usada. Algumas cartas essa parte é maior do que outras, né? Mas se trata de questões práticas e tal. Então todas as cartas de Paulo, vou dizer que a grande maioria,
vai ter essa estrutura como geral, um início e um fim claramente distintas, uma oração inicial, um corpo onde se encontra a carne, né, da mensagem dele, um pré-final, que digamos um finalzinho com algumas coisas práticas, e aí o final em si, uma saudação final. Por que isso é importante para nós observarmos? Bom, uma razão é que nos ajuda a entender melhor como Paulo se expressa. Eu queria te dar 2 exemplos que eu creio que demonstram como isso nos ajuda a enxergar certas coisas melhor na carta. Então, 2 exemplos, né? Olhe, preste atenção aqui na parte da oração, especificamente esse bloco aqui, de discernirem o que é melhor. Nos versículos 9 a 11, terminando, né, a oração, ele fala que ele ora para que eles tenham um discernimento das coisas que são melhor, que eles cresçam em discernimento. E quando a gente olha o resto da carta, a gente vai ver esse tema sendo desenvolvido no corpo da carta. Por exemplo, quando ele fala um pouquinho sobre a vida pessoal dele na cadeia, ele fala aqui que ele sente que ele tem uma escolha difícil a fazer, ou digamos assim, ele prefere morrer ou ficar. Morrer claramente é melhor, mas ficar também ele diz que é muito bom para o crescimento da fé deles. E ele mesmo diz que ele está meio indeciso em relação a isso, né? O que ele faz? Ele vai deixar nas mãos de Deus. Mas o que é interessante é o processo do pensamento dele, como que ele avalia, né? Então Paulo mesmo está dando para nós, ele está abrindo para a gente a cabeça dele e mostrando para a gente como que ele faz essa avaliação, por que é importante para ele ficar e por que seria até melhor se ele morresse. Como que ele está enxergando, encarando a situação atual dele de pensar, né? Então não é por acaso que já que, seguindo logo em sequência, ele trata de uma atitude, de um modo de pensar, dando Cristo como um exemplo, né? De quem adotou uma perspectiva, um modo de pensar para enfrentar o que ele enfrentou. Ele viveu a vida dele com uma perspectiva diferente sobre o que ele estava fazendo, né? Que formou a base das ações dele. Então é interessante pensar nessa atitude, o pensamento de Cristo. Especificamente se encontra no capítulo 2, versículos 5 a 11. Nós vamos voltar a esse bloco daqui a pouco. E aí, chegando mais para o final do corpo, a gente vai ver que Paulo vai gastar um tempinho falando sobre como ele chegou a considerar certas coisas na vida dele diferente. Coisas que antes eram lucro, chegaram a ser como perda agora. Que agora ele considera a maior coisa na vida dele é adquirir a Cristo. Ele teve uma mudança de pensamento. Então, quando a gente observa que na carta ele tem desenvolvido este tema, nós podemos ver que essas coisas não são aleatórias. Que quando ele ora, no início da carta, quando ele está orando para que eles discernem o que é melhor, se a gente seguir a lógica, nós vamos ver que o que Paulo quer dizer é que o discernir o que é melhor é de ter a mentalidade de Cristo. E isso vai mudar a forma que a gente toma decisões na vida, a forma que a gente enxerga a vida. E a forma que isso afetou ele mesmo está dando um exemplo aqui de como isso afetou as atitudes e os pensamentos dele. Então, quando ele chama mais para frente a seguir o exemplo dele, nós estamos vendo que ele fala que as coisas que ele quer que eles façam diferente, a conduta deles, vai ser baseado numa forma diferente de pensar que eles precisam adotar. Então, este é um exemplo de como, seguindo e dividindo o livro, nos ajuda a aprofundar um pouco maior nesses temas. Este foi o primeiro exemplo.
O segundo exemplo também olhando no corpo, nós temos, se você olhar aqui, você viu que eu dividi, que Paulo vai gastar um tempo falando sobre Timóteo e Epafrodito. O que me parece interessante na sequência, está muito claro na sequência das coisas, que quando a gente chega no versículo 27, nós temos essas duas coisas importantíssimas, a cidadania e o chamado de viver digno, e o chamado de permanecer firme, que são coisas que será mencionado novamente aqui embaixo, né? Este é na carne, no corpo, a carne do corpo dessa carta, desculpa, a carne do corpo dessa carta, a gente vê isso, Paulo repetindo no corpo esses temas. Então, por que que ele colocou no meio aqui Timóteo e Epafrodito? O que essa parte está fazendo aqui? Por que não mencionar antes? Ou mencionar depois, na parte final? Por que que ele colocou uma atualização da vida dessas duas pessoas no meio deste bloco, no meio do corpo? Por que que ele escolheu esta sequência? Novamente, eu acho que quando a gente encara a carta como algo estruturado, a sequência das coisas que a gente encontra nela raramente é aleatório ou mal pensado. Então, o que é que a gente observa quando percebemos que ele tem mencionado essas pessoas aqui? Você vai ver nos detalhes de Timóteo e Epafrodito, os detalhes encontrados nesses versículos, eles são pessoas que servem como o exemplo, novamente. Servem como exemplo, que Paulo vai mencionar, que devem ser seguidos. A inclusão deles no corpo da carta é porque eles devem ser pessoas como ponto de referência. Como em termos práticos, devemos adotar uma mentalidade diferente. A mentalidade, eu digo, de Cristo. Então seria um jeito de ilustrar como o Evangelho, como uma perspectiva diferente da vida, pode mudar o nosso comportamento. Então, se você dá uma lida naqueles versículos que menciona Timóteo e Epafrodito aqui, você vai ver que não é só apenas para passar informação histórica sobre a vida deles. Mas Paulo mencionou esses detalhes porque são pessoas que servem como referência de como o Evangelho muda a gente, muda a forma que a gente age, muda os nossos valores, as nossas convicções, ao ponto de nos levar a viver uma vida diferente. Dá uma lida nesses versículos, que eu acho que é interessante. Então, esses exemplos servem como base quando Paulo vai falar mais para frente de seguir o exemplo, de adotar essa perspectiva. Especificamente, no final, essa cidadania celestial e de permanecer firme, nós temos Timóteo, Epafrodito e nós temos Paulo como exemplos de como seguir e obedecer estes mandamentos. Então, esses são dois exemplos de como a gente, organizando a carta, nos ajuda a compreender ela melhor. Agora, como tarefa de casa, eu quero que você faça algo que é semelhante ao que a gente acabou de fazer, seguindo essa mesma lógica, só que pegando esses versículos aqui, de capítulo 2, versículos 5 a 11. Eu quero que vocês leiam esses versículos e elas descrevem a atitude de Cristo. Essa palavra atitude, ela é literalmente a mentalidade. Ela tem a ver com pensar. E a nossa tarefa é nós olharmos onde é que ela está no corpo da carta, né? E fazermos as seguintes perguntas. O que é que vem antes nela? Que tem a ver com pensamento, mentalidade. O que já foi mencionado na carta? E o que é que vem depois?
o que vem antes e o que vem depois, que são relacionados a essa descrição da mentalidade de Cristo. Ou em outras perguntas, né, fazendo uma pergunta um pouquinho mais técnica, qual seria então a função de termos uma descrição da mentalidade de Cristo? Por que Paulo gasta tempo descrevendo o pensamento que Cristo teve quando ele veio viver sua vida? E a gente faz isso nessa forma, dividindo a carta. O que é que veio antes, como que essa atitude de Cristo esclarece o que veio antes, ou tem a ver com alguma coisa que é mencionado antes, como é que ela, né, interage com a carta, e também com o que vem depois. Muito semelhante ao que eu fiz nesses dois exemplos. Então isso é algo para você pensar, dar uma lida, novamente para você ler a carta por inteiro, do início ao fim, e aí de prestar atenção neste bloco, nestes versículos, capítulo 2, versículos 5 a 11. E mesmo se você não achar que entendeu completamente, lendo mais uma vez vai ser bom, que você vai ficar cada vez mais à vontade com a carta, como temos falado antes. Então continuem lendo, quero te encorajar a ler, de ver como essa descrição da mentalidade de Cristo, como ela é importante na carta de Filipenses. Quando nós nos reunirmos a próxima vez, nós vamos compartilhar as nossas observações, também vou compartilhar as minhas, e nós olharemos aí com mais detalhes nesse trecho, nesses versículos, olhando especificamente como é descrito essa mentalidade de Cristo. Tá bom? Então, até não este domingo, né, mas até a próxima vez que nós nos encontramos. Espero que seja o dia 21 de agosto. E fiquem firmes, permaneçam lendo e estudando. Creio que vale a pena. Então, até a próxima vez. Tchau.